Olá! Neste vídeo vou continuar com o código do nosso vídeo anterior para exemplificar a estrutura de decisão se. Para isso, vou apagar esta variável, pois não vamos precisar. Também vou apagar essas atribuições. E o nosso problema vai ser verificar se a média é maior ou igual a 60. Se isso acontecer, então nós vamos escrever o texto aprovado. Assim, nós vamos pedir para a pessoa digitar a primeira nota, vamos ler essa nota do teclado, depois vamos pedir a segunda nota, novamente vamos ler essa nota do teclado, por fim, vamos calcular a média e neste momento eu quero imprimir na tela os valores que foram digitados, então eu vou colocar aqui primeira nota, colocar dois pontos, espaço, e aqui nós vamos imprimir, então, novamente o valor que foi digitado e que foi atribuído à nossa variável nota A. Então, aqui eu só preciso deixar a variável nota A. Ajuste realizado. Eu vou copiar, colar para fazer a mesma coisa para a segunda nota, que será atribuída à nossa variável nota B. Também vamos imprimir aqui a média. Então, vou novamente aproveitar esse printf e aqui nós vamos escrever média. Não é um inteiro, é um ponto flutuante. E aqui nós vamos imprimir a média. Então, eu já vou executar esse trecho de código para vocês verem como está ficando. E neste caso, observe, primeiro está sendo solicitado para digitar o valor da primeira nota. Então, vamos fazer isso e vamos digitar, por exemplo, nota 30. Pressionando Enter, é solicitado a segunda nota. Vamos colocar 70. Quando pressionar Enter, vai aparecer primeira nota 30, segunda nota 70 e a média 50. Observe que ficou meio embolado, então já vamos fazer este ajuste, colocando um contrabarra N aqui. Vamos também repetir o mesmo aqui e continuamos aqui. Novamente, só para verificar a modificação, vou colocar aqui 50, 80, primeira nota 50, segunda nota 80, média 65. Então, para fazer o se simples, é bem tranquilo, simplesmente digitamos if, abrimos parênteses e a condição vai ser, nós vamos verificar se a nossa variável média, ela é maior ou igual a 60. Então, se isso for verdadeiro, nós vamos imprimir na tela o texto aprovado. Então, utilizando a função printf, nós digitamos o aprovado. Como funciona a execução desse se simples? Novamente, vocês viram como funciona daqui para cima. Então, nós vamos ter um valor atribuído à nossa variável média. E quando chegar aqui nessa parte, vai ser verificado se essa média é maior ou igual a 60. Se for, vai entrar aqui e vai imprimir o aprovado. Neste caso, estamos falando de um se simples. E eu vou inserir aqui um comentário dizendo se simples. Assim, nós vamos conseguir lembrar por que a gente está com se nessa estrutura. Vamos executar o código e ver o que acontece? Executar, compilar e executar. E aqui nós temos. Vamos digitar aqui o valor 70, 80. Então, a média vai ser 75 e automaticamente vai dizer que está aprovado.
Então, eu quero fazer o ajuste para que o aprovado não fique aparecendo logo na frente da média. Então, coloquei em contrabarra N. E aí, vamos testar novamente. Vou digitar aqui, então, agora 90, 70. A média foi 80 e automaticamente está aprovado. Observe que se nós digitarmos valores cuja média não chega a 60 pontos, não vai aparecer nada. Ah, mas por que não vai aparecer nada? Observe que até aqui vocês estão entendendo, né? Quando chega aqui, a nossa estrutura de decisão se é um se simples e só está verificando se a média é maior ou igual a 60. Se for, vai entrar aqui e vai imprimir o aprovado. Mas se não for, vai passar direto aqui e aqui para baixo não tem mais nada para fazer, certo? Então, esse é o nosso se simples. Vamos modificar o nosso problema? E agora vamos dizer que se a média for maior ou igual a 60, está aprovado. E se for menor do que 60, então a gente vai ter que escrever o reprovado, certo? Então, vamos fazer esse ajuste? Para fazer esse ajuste, nós vamos ter que agora utilizar o se composto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse se simples que nós fizemos, aí eu vou comentar o bloco todo. Para isso, é só pressionar barra asterisco e fechar com um asterisco barra. Assim, nós comentamos esse trecho de código. E agora vai ser o nosso se composto. E como que vai ficar o nosso se composto? Então, nós vamos iniciar aqui. Se a nossa variável média, ela for maior ou igual a 60, observe, nós não temos nenhuma modificação em relação ao se de cima. E aqui nós vamos dizer, então, um printf que está aprovado. Vamos colocar o contrabarra N aqui para já quebrar a linha. Porém, agora nós também vamos tratar o reprovado. E neste caso, nós vamos trabalhar com o senão, que é o nosso else. Então, nós vamos dizer, se não estiver aprovado, só pode estar reprovado. E aí, eu nem preciso verificar novamente. Eu só imprimo que está reprovado. Vamos testar? Esse é o nosso se composto, então vai ser verificado. Quando a média for maior ou igual a 60, vai imprimir o aprovado, como já estava sendo feito no se simples. Porém, agora, se essa média não for maior ou igual a 60, então vai dizer que está reprovado. Agora, nós temos o else, ou seja, nós temos o se composto. Vamos testar? Executar, compilar e executar. Temos aqui um erro, pois esquecemos o ponto e vírgula após a instrução. Então, inserimos um ponto e vírgula e executamos novamente. Vamos digitar, então, agora um valor, 70, 80. A média é maior do que 60, então está dizendo que está aprovado, está correto. Agora, vamos executar novamente e vamos digitar aqui 40, 30. A média vai ser menor do que 60, então, agora vai aparecer o reprovado. Então, esse foi o nosso se composto. Eu vou novamente mudar esse nosso comentário. Vou trazer ele aqui para baixo, depois da finalização do se composto. E agora, eu quero fazer com vocês um se encadeado. Então, para isso, como vai ser o nosso problema? Nós vamos considerar a forma como funciona no ensino superior. Se a média for maior ou igual a 60, continua sendo aprovado. Se for menor do que 60, não é mais reprovado, né? Seria prova final. Prova final. Mas, se a nota for menor do que 20, então a pessoa nem precisa fazer prova final, pois ela não consegue mais atingir a média para aprovação.
Então, vou iniciar da mesma forma, se a média for maior ou igual a 60, então nós vamos dizer que a pessoa está aprovada. Agora, se não, eu já posso dizer que a pessoa está reprovada? Não, eu não posso dizer ainda que a pessoa está reprovada. Eu vou verificar se a média é maior ou igual a 20. Se isso acontecer, então a pessoa vai estar de prova final. Então, nós vamos colocar aqui prova final. Prova final. Se não, então nós temos um else aqui. Se não, eu agora só tenho mais a situação da reprovação direta. Então, eu já posso colocar nesse último senão aqui o reprovado. Vamos entender como funciona esse se aninhado ou se encadeado? Aqui, nesse primeiro if, vai ser verificado se a média é maior ou igual a 60. Se for, vamos supor que a média seja 70, vai entrar aqui, vai imprimir aprovado. Ah, mas se a média for 40, então se a média for 40, vai vir aqui e vai verificar. 40 é maior ou igual a 60? Não, então vai vir para cá, para o else. 40 é maior ou igual a 20? É. Então, entra e escreve isso aqui. Lembrando que quando entra dentro de um if ou dentro de um else, não vai continuar olhando os outros else e if que tiver dali para frente. Então, neste caso, vamos testar. Então, vamos aqui compilar e executar. E observe o seguinte, primeiro eu vou fazer o teste da aprovação, então eu vou digitar 70, 60, a média foi 65 e está aprovado. Agora eu vou testar a prova final. Então, para testar a prova final, eu vou colocar aqui 50, 40, observe que a média foi 45, 45 está ali entre 60 e 20, então deu prova final. Vamos testar agora a nossa última possibilidade, que é a reprovação direta. Então, eu vou colocar aqui que a pessoa tirou 10, depois a pessoa tirou 15, então a pessoa está com uma média 12,5, automaticamente a pessoa estará reprovada. Então, é isso. Vimos as 3 formas aí de utilização do se. Até mais e bons estudos!